boa noite para todo mundo. Hoje a gente está começando, né, mais um hangout, mais uma conversa com um estudante de destaque, né? E hoje o estudante que vai ter o prazer de conversar com o Evair Canella. Ele é terceiro anista aqui da Faculdade de Medicina da USP. E o Evair tem uma história muito legal que, assim, mostra que a gente, quando a gente quer, assim, sei lá, tem um determinado sonho, uma determinada vontade, a gente acaba chegando no final das contas, né? A gente tenta fugir por uns caminhos, mas no final a gente sempre cai naquilo que é o sonho, né? Então eu vou contar como é que ele com muita determinação, venceu um monte de desafios e vai contar a história dele pra gente. Boa noite, Evair. Boa noite, Gabi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tá bem. Melhor Bom, agora. Evair, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade de conversar com a gente no domingo à noite. Então, assim, antes da gente começar, queria, né, pedir para você contar como que foi o seu caminho, né, até aqui, assim, os highlights da sua história, né? Que Tá tipo de bom. escola que você estudou? Você gostava de estudar? Não? O que você gostava de fazer, né, quando sua Beleza. adolescência? Então, na minha adolescência, eu sempre gostei muito de praticar esporte, né? Então, desde pequenininho, os meus pais me colocavam na escola de futebol, eu jogava vôlei, e eu sempre estudei em escola pública, e sempre participei também de projetos da prefeitura, que tinha times de vôlei, times de handebol. Aí, quando eu estava no ensino fundamental, eu participava muito da educação física e eu tinha um professor que ele também era técnico, né, de handball. Aí eu comecei a treinar bastante, assim, e comecei a competir para valer, fui treinar em clube e tal. E isso foi meio que norteando a minha vida, nessa parte de ensino fundamental para ensino médio. Então, eu passei a minha formação, né, secundarista inteira, me dividindo entre estudar, eu sempre estudei de manhã, estudar de manhã e treinar à tarde, treinar à noite, competir de final de semana. Então, como eu jogava muito handball, e aí isso me dava uma vantagem na aula de educação física, né, que era uma aula que eu ia bem, assim, mas não ia muito, eu ia razoável, eu era um aluno mediano, na verdade, eu não tinha notas espetaculares, assim. Mas também eu vim de escola pública, né? Então a gente sabe muito bem como que é o ensino. Por exemplo, no nos meus 2 últimos anos, eu não tive aula de física nem matemática. Então eu passei um ano assim com professor, sem professor. Assim. E na verdade eu não me importava muito, assim, porque eu tava focado em outras coisas da minha vida, em correr atrás de bola e tal. E os meus pais, nossa, eles ficavam loucos com isso. Falando, meu, tipo, o que você tá fazendo com a sua vida? Você é inteligente demais pra ficar correndo atrás de bola. E, tipo, eu trocava de cidade, fui jogar em Jundiaí. Eu sou de Vinhedo, originalmente, né? Vinhedo, Valinhos, ali perto de Campinas. E aí eu fui jogar pra Jundiaí, vinha pra São Paulo, e o tempo todo. E a minha vida era muito isso, assim, eu estudava na escola, não pegava nada para estudar fora, assim. Mas aí, tá, aí eu saí do ensino médio, tava todo engatilhado para eu continuar jogando, assim. Só que assim, eu sempre tive um sonho de fazer medicina. Era um objetivo, assim, um sonho de criança e tal. E eu assistia muito IAR, eu achava fantástico. Só que a gente sabe que, por exemplo, eu não tinha muito contato com a universidade, né? Então, eu não sabia direito o que significava fazer medicina. Assim. Eu não tinha noção de que era tão difícil entrar. Na verdade, eu tinha noção do que as pessoas falavam. Nossa, é difícil, você não vai conseguir, não sei o que e tal. Aí, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, é aquela coisa, você não tem maturidade suficiente para saber o que você quer, assim, na verdade você está sempre meio perdido, aí agora o que eu faço, e tipo, uma decisão tão importante, e realmente, com 17 anos você não sabe o que você vai fazer na sua vida, tipo, é uma coisa meio nebulosa, assim, né. Aí eu falei, já que eu tô treinando,
vou prestar educação física. E a minha outra opção era fazer medicina. Então eu pensei o seguinte, é melhor eu prestar educação física agora, em que é um curso mais fácil de você entrar e eu continuar jogando e continuar seguindo essa vida. E daí, na faculdade, perceber, não, isso não está me fazendo feliz, talvez seja melhor eu parar aqui e mudar o rumo da minha vida, do que, sei lá, começar um cursinho, começar a pagar umas coisas assim, dar um peso para os meus pais que eu não estava querendo, e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente não passar, e aí, poxa, vou para outro caminho. Então eu decidi seguir a primeira opção, né, prestar educação física, tentar passar em educação física, e depois ver o que rolava, e foi isso. E os seus pais, familiares, eles te apoiavam na área da medicina? Eles são graduados também? Sim, então. Então, a minha mãe, não, os meus pais não fizeram ensino superior, mas eles são bem empreendedores, assim. Meu pai é autônomo, a minha mãe, a minha mãe é incrível, ela faz de tudo, assim, de tudo mesmo. Ela já foi empregada doméstica, ela já fez artesanato, ela já revendeu coisas, ela é fantástica, assim. Ela é um exemplo, assim, de mulher. E aí, só que é uma coisa assim, eles sempre, então se não estava bom, eles sempre foram autônomos da vida deles, assim, sempre tiveram muita autonomia. E eles queriam que eu tivesse isso, assim, então tanto, eles sempre assim, não vou dizer que eles sempre me apoiavam, por exemplo, eu queria muito seguir carreira no esporte, mas não é fácil, o Brasil hoje em dia, você sabe como é, totalmente... é de chorar, assim, é muito triste, assim. É pouco apoio, né, Não, é muito pouco apoio, assim, é absurdo. E os meus pais, eles viam isso e eles falavam, nossa, eles sempre falavam isso, é um hobby, né, assim, igual eu falei anteriormente, eles sempre falavam, isso aí, você é muito inteligente para ficar correndo atrás de bola. Era a frase que eles mais usavam, assim, você tem que pensar em algo, é um preconceito deles também, porque isso não tem nada a ver, mas eles sempre, na verdade, faziam pressão para eu focar muito na parte acadêmica, pegar um outro curso e tal. Aí quando eu fui fazer educação física, eles me apoiaram, eles não tiveram nada contra, e enfim, foi algo bacana. Só que assim, eu cheguei lá, comecei a treinar, comecei a estudar, e eu vi que não era aquilo não estava me fazendo bem, não estava me fazendo feliz. Aí eu fiz 3 anos, aí no terceiro ano eu decidi largar, né? Aí eu fui falar pra eles. Aí, aí não foi lá o mar de apoio que eu tava esperando, porque assim, faltava um ano, 2 anos para terminar. Geralmente o pessoal estende um pouco, sempre o pessoal faz intercâmbio. Na época 2012, não era difícil, tipo, o Ciência Sem Fronteira tava bombando. E, enfim, aí eles ficaram muito receosos. Eles falavam, principalmente o meu pai, assim, minha mãe me apoiou mais, o meu pai, ele ficava na dúvida, ele tem certeza? Você não quer terminar primeiro para depois você tentar? E será que você vai conseguir? Aquelas dúvidas assim que hoje eu sinto que era uma coisa mais de proteção mesmo. E a questão também que eu não queria dar gastos para eles, né? No caso, eu não queria que eles pagassem o meu cursinho, porque eu achava que, enfim, eu não queria dar um gasto a mais. E eu tava nessa sinuca, né? E agora, o que eu faço? Sim. E aí eu ponderei bem, a opinião oficial deles era que eu terminasse o curso e depois fosse atrás do que eu queria. Aí eu ponderei bem, vi o que estava me fazendo bem, assim, eu vi que se eu continuasse no curso eu não ia render o que eu queria render, faltar um ano. Quando você é vestibulando, passa muito rápido, e quando você está num curso que você não quer, passa muito devagar. Então, eu falei assim, nossa, não vai dar. Aí eu tranquei o curso, e
eu tranquei o curso primeiro antes de falar com eles, então foi uma coisa meio assim, tranquei o curso, fiquei um tempo sem ir, assim, e falei, puta, eu preciso encarar os meus pais. Aí um dia eu falei, meu, então, vou prestar medicina, é isso que eu quero, e a gente fez um acordo, eu fiz uma prova para bolsa, assim, eu prestei vestibular 2 vezes, enquanto eu estava fazendo educação física. Um ano anterior, antes de eu largar, já tinha estudado, já estava com essa ideia na cabeça, só que eu não tinha largado o curso. Sim. Então, eu estava meio que em paralelo e peguei e falei assim, vou prestar de bobeira, assim. Aí eu prestei FUVEST, eu nunca tinha prestado FUVEST. Como eu sou da região de Campinas, eu não tinha noção, Né? eu não tinha noção que era USP, assim. Pra mim, a Unicamp era o suprassumo de tudo. E o Unicamp realmente, eu amo muito a Unicamp, vejo meus amigos de Unicamp. E, eu já tinha toda uma vida pré-estabelecida lá e tal. Aí, beleza, prestei FUVEST, Unicamp, só essas 2 faculdades. E só foi um desastre, assim, passando médio. Foi um desastre a primeira vez que eu prestei, né? Aí, por exemplo, na FUVEST, eu lembro que, tipo, química, física, eu dei uma raça, consegui... E eu era muito bom de humanas também, então eu gostava de ler bastante, então, entre uma aula e outra de educação física, eu lia algumas coisas de história e tal, eram uns assuntos que me interessavam, então eu consegui mandar bem. Mas aí eu lembro que naquele ano que eu prestei FUVEST, pra você ter uma noção, eram 11 questões de matemática, eu tinha acertado 2, assim, e não sei como. E fiquei abaixo, obviamente abaixo da linha de corte, não tinha ido nem para a segunda fase. E na Unicamp também, não tinha ido nem para a segunda fase. Aí eu bati aquele desânimo, mas aí eu colocava na minha cabeça, poxa, eu estava tentando conciliar os 2 cursos, não deu, né? Talvez se eu focar mais. Aí no ano seguinte, que eu larguei o curso, que eu tranquei o curso e fiquei em casa estudando, eu conversei com os meus pais, isso foi no começo do ano. E aí eu conversei com os meus pais e falei, não vou mais voltar, eu quero mesmo medicina, e é isso, vocês me dão um ano, a gente conversou. E a ideia era que eu estudasse sozinho. Aí tem uma questão de privilégios também, né? Eu fui muito privilegiado por pais que tiveram condições de falar, tudo bem, filho, você quer isso para sua vida, então fica um ano estudando, não sei o que e tal, mas é um ano só, né? Vamos fazer esse esforço por um ano. E foi mais ou menos isso. Na educação física eu tinha trancado, mas não tinha trancado tudo, eu tinha algumas coisas para fazer, porque eu tinha iniciação científica, podia deixar o meu orientador na mão. Então tinha algumas coisas que eu ainda ia lá, que eu fazia. Mas foi isso. Aí em maio eu falei assim, vou pegar a turma de maio. Aí eu prestei essas turmas de maio que tem nesses cursinhos. Sim. E passei, assim, peguei uma bolsa legal. E beleza, só que era um curso noturno, então o que eu fazia? Eu estudava o dia inteiro e eu tinha um método, assim, eu não queria, eu me conhecia muito bem, então eu sabia que a minha dificuldade maior era a matemática. Matemática era um terror, eu não sabia nada de matemática. E aí o que eu fiz? Vou focar nisso. Então eu comecei a focar em matemática, estudar loucamente como se não houvesse amanhã matemática. Só que como eu estudava, eu acho que eu tinha um método de estudo que funcionou para mim. Eu vejo que talvez não funcione para todo mundo, porque é um pouco arriscado e às vezes as pessoas podem ter esse medo e tal. Eu fui pro cursinho, né? Só que eu não fui nas aulas. Eu me inscrevi no cursinho, assim, eu não vou nas aulas, eu vou estudar por conta. Então, foi mais ou menos isso. Eu peguei o cursinho para eles corrigirem as minhas redações e fazer os simulados no final de semana. Então, foi loucura, assim. Porque eu falei assim, eu tinha basicamente um período da manhã e um período da tarde. Eu falei assim, se eu fizer uma prova por dia, de manhã e à tarde, corrigir essa prova, dando enfoque nas questões que eu errei, e à noite também, né? Porque eu nunca conseguia terminar à tarde. Porque à noite tinha plantão também lá. Eu acho que eu consigo passar. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as provas da FUVEST acho que desde 2003, não sei, muitas provas, assim, de primeira fase, segunda fase.
Na Unicamp Ah, também. você fazia primeira e segunda já assim, durante o ano. Você não deixou para fazer segunda fase Não, só. Ah, legal, não, legal. eu fui fazendo todas as provas. Integrando com o Unicamp também, com a Unicamp. Foram os dois modelos de prova que eu peguei. Eu tinha uma consciência muito, eu tenho isso até hoje, que vestibular é um processo seletivo muito injusto, assim, na verdade. Porque quando as pessoas me perguntam, qual você acha que é mais difícil, né, e tal. Depende muito de você, entendeu? Porque Uhum, são provas que selecionam padrões de alunos, isso é inegável. Agora, verdade. hoje em dia, mais ainda, porque as provas estão cada dia mais diferentes uma das outras, cobrando coisas, você pode ver pela lista de redações, né, que desmembrou e tal, e entre FUVEST e a Convest, e, enfim, são perfis de alunos, então eu falei assim, se é perfil de aluno e as questões se repetem, talvez se eu sacar, se eu pegar as provas, fazer as provas, se eu sacar esse perfil, talvez eu entre. Né? Eu queria muito Unicamp, assim. FUVEST eu pegava as provas porque todo mundo falava que eram provas difíceis. E falei, se eu conseguir fazer o difícil, eu vou conseguir fazer o mais É, básico. Isso não é necessariamente a verdade. é verdade. Então, aí eu peguei e fiz isso, assim. Estudava muito em casa, ia pro cursinho também para estudar lá, que era um ambiente mais tranquilo. Mas teve dias que, assim, você precisa ter um foco muito grande, porque teve dias que eu estava tão cansado que eu não queria levantar da cama, assim. Então eu chegava tarde em casa, dormia até umas 11, eu falei, meu Deus, acordava desesperado, aí tentava correr. Foram alguns dias, mas no geral eu acho que eu consegui manter uma rotina bem fechadinha, bem, bem sistemática de estudo. Aí fui fazendo isso e fui focando muito em matemática. Então, eu fiz a prova da FUVEST da primeira fase de 2004, sei lá. Aí errei muitas coisas de matemática, errei geometria analítica, por exemplo. Então eu via a questão, estudava um pouco de teoria de tarde e tentava refazer. Então eu refazia todas as questões que eu tinha errado. Então quando eu cheguei no e isso, nossa, esse processo era muito doloroso no começo, assim, era Sim. infernal, porque tinha muitas questões que eu errava, né? Então tinha dia que eu fazia uma prova e a correção dessa prova demorava 2 dias, porque eu errava uma vida. Aí no final do Sim. ano, quando eu tava num ritmo mais louco, mais insano, assim, uma coisa interessante que aconteceu é que no meu primeiro simulado do cursinho que eu fazia, eu já tava no gás, assim, porque embora eu tinha começado o cursinho na turma de maio, eu comecei a estudar antes, né? Então, desde quando eu saí da faculdade, lá em janeiro, assim, não, eu vou começar a estudar. Então, eu já tinha meio que estabelecido esse método de estudo das provas. Então, eu Certo. já fazia as provas. Então, eu cheguei na primeira prova no primeiro simulado do cursinho e tinha mandado muito bem, assim. Aí o coordenador do cursinho virou para mim, viu que eles sempre lançam aqueles O rankings que eu ranking, acho né? Sim. desumaníssimo, assim. E eu tinha sido um dos primeiros caras da turma de maio, tinha mandado melhor do que muita gente da turma medicina. Ele chegou e falou assim, você não quer passar, me chamou para conversar com ele, né? Você não quer passar para a turma de medicina, que tinha no meu cursinho uma turma específica para medicina. Até então eu estudava junto com geral, né? Uhum. Com todas as pessoas, essa história, não sei o que e tal. Aí eu falei, desde que eu não tenho que pagar mais nada além do que eu tô pagando, ele falou, não, imagina, você não precisa pagar. Sabe como funciona o cursinho hoje em dia, é uma questão de propaganda e tal. Enfim. Sim. Aí ele me passou para essa turma, aí eu assisti algumas aulas bem específicas, então, tipo, eu sabia que eu era muito ruim em ótica. Aí eu falei, vou lá na aula daquele tal professor, então eu assistia só aquela aula. Então, Uhum. eu não perdia muito tempo assistindo aula de, sei lá, História, matérias que você já era história, bom, né? matérias que eu já dominava, sabe, assuntos Sim. específicos que eu dominava muito bem. E redação, eu tinha muito gás na redação, assim, eu fazia uma redação por semana, às vezes duas, fazia muita redação, tirando as redações dos Do vestibulares mesmo celular. que eu fazia, dos simulados que eu fazia. E aí, isso foi importante para mim. Veja só,
A turma de medicina, você entregava a redação voltava em uma semana. Quando você não era da turma de medicina, a sua redação demorava muito para você ter um feedback. Então isso me ajudou muito, assim. Mas se eu não tivesse passado para a turma de medicina, por exemplo, talvez eu pensasse em alternativas. Eu lembro que tinha fóruns assim na internet em que você corrigia redações de outras pessoas e as pessoas corrigiam a sua redação. Cara, isso é fantástico. Corrigir. Você pode passar o nome desse fórum? Para a gente poder divulgar? Na época era tipo vestibulando de medicina no Orkut, aí eu acho que teve projeto de medicina no Facebook, entendeu? As pessoas criavam coisas assim para você compartilhar a experiência de correção, assim. E redação e matemática, eu acho que foram duas provas assim que eu cresci muito, muito mesmo nesse ano estudando. Então meu desempenho, assim, quando eu comecei a focar e fazer as questões, foi exponencial, assim, foi muito rápido o crescimento. Claro que também do ano anterior, que eu já tinha estudado um pouco mais, que eu tinha mais dificuldade, eu tinha estudado um pouco mais de base, isso me deu mais base para crescer muito rápido naquele ano. Foi em 2012, que daí eu passei na faculdade em 2013. E, cara, foi fantástico, assim, foi algo que me marcou muito, estudar as redações e fazer as provas. Legal, Eva. Então, assim, só uma relação ainda dessa questão do estudo, né? Então, em termos de teoria, Oi, Gabi. Relacionado mais à questão do estudo, assim, ainda, né? Tá cortando um pouco, Gabi. Tá cortando? Tá. E agora, tá conseguindo me ouvir? A Gabi, alô, alô, você sabe quem sou eu? Alô, alô. Tô te ouvindo, mas... E você tá me ouvindo? Alô? Eva, tá me ouvindo? Tô. Então, com relação ao estudo, pode como falar. que foi a parte mais teórica, né? Você já tinha estudado a teoria quando você fazia a faculdade ainda? Você estava focando na teoria? E aí no seu ano mesmo, assim, de cursinho, né? Aí você não precisou estudar teoria ou como que foi? Eu não vi sua pergunta direito, mas você está perguntando, eu acho que quando eu fazia faculdade, é isso? Como que foi Eu o meu tô estudo? perguntando como que foi para você estudar teoria, né? Porque como veio de escola pública, eu imagino que muitos dos assuntos você não tenha visto, Tá, né? como foi para estudar teoria. Tá, beleza. Eu tinha uma amiga que ela, gentilmente, ela estava prestando medicina também, nessa época. Eu não lembro como a gente se conheceu, eu acho que foi muito de amigos em comuns, eu acho que estavam na Unicamp e que tinham amigos de cursinho da época, não sei o que e tal. Aí essa amiga, ela me passou os livros de cursinho que ela tinha, que ela já tinha feito, ela estava no terceiro ano de cursinho. Então ela me repassou esses livros de cursinho. Aí eu estudei teoria por livro de cursinho. Eu achava que não valia a pena pegar livros muito teóricos, porque eu ia indo muito tempo e não focando naquilo que importa. Mas eu sempre. É que tem uma coisa particular também, né? Eu tinha alguma facilidade para pegar conteúdo lendo e estudando sozinho. Tem gente. É importante deixar isso, é importante a pessoa se conhecer. Porque na época do cursinho, tinha muita facilidade de pegar coisas estudando sozinho. Mas tem gente que não vai, entendeu? Se distrai muito fácil e não adianta. E tem aquela questão também Oi? Não, verdade, Oi. isso. Como vai, Galisteu? Então, Foi? Eva, foi. Você tá me ouvindo? Tá travando bastante, né? Mas, bom, vamos tentar continuar, porque quando você fala dá para ouvir certinho. Então, agora eu queria entender mais como que foi esse processo de mudança de curso. Você falou que foi difícil, tudo, você deve ter pensado muito, mas quais foram assim, os fatores decisivos que te fizeram pensar, não estou no lugar certo, eu preciso
tentar fazer medicina? O que assim, foi decisivo, sabe? Aconteceram algumas coisas que, tipo, foram determinantes, ou você já entrou meio com o pé atrás? Como que foi? Não, então, olha que loucura. É... Não, acho que não teve coisas marcantes que falaram, tipo, nossa, preciso sair desse lugar, preciso fazer medicina. Mas acho que foi uma questão mesmo de amadurecimento, assim. Eu entrei na Unicamp com 17 anos. E aí eu não sabia bem se aquilo era, se eu queria aquilo para minha vida, né? E enfim, com o passar do tempo, eu vi que a medicina, ela ampliaria muito o meu campo de conhecimento, assim. Eu estava muito restrito a questão do esporte, a questão do handball, não, que eu adorava, com certeza. Mas assim, quando você vai para uma faculdade de educação física, você tem que ter em mente que você não vai mais ser atleta, entendeu? Você está ali para aprender a não ser atleta, você está ali para aprender a trabalhar com esporte. E às vezes aquele trabalhar com esporte não me daria o mesmo prazer que competir, entendeu? Eu também já tinha passado da época de ficar na fissura de competir, de treinar. Uma rotina muito desgastante, assim. Eu comecei a jogar com 10 anos, então já tinha passado, sei lá, uma década e já tinha perdido um pouco daquele gás, daquela vitalidade de querer correr atrás e tal. E, e medicina sempre foi uma coisa que ficava assim, em segundo plano. Medicina, talvez seja legal, tal, vai. A medicina, o legal da medicina é que ela abre um leque de possibilidades para você, então é muito difícil você não achar algo que você não goste, assim. Quem é mais de humanas, sei lá, talvez vá para uma área um pouco mais de humanas, que envolva, enfim, gosta de conversar com pessoas, tem também. Não gosta? Tem, entendeu? Então, a medicina realmente um leque, assim, é um mar de possibilidades que você mergulha e que eu acho muito difícil você não encontrar algo que não te satisfaça. E, enfim, na educação física, eu não. Assim, eu vejo que você passa no curso por períodos de decepção e desilusão, assim, porque você faz escolhas baseadas naquilo que você espera, nas suas expectativas daquilo. E raramente as suas expectativas correspondem à realidade, assim. Então, eu tive nesse período, acho que da educação física que eu resolvi mudar, eu estava passando nessa fase dark da vida em que você começa a refletir o que você está fazendo com a minha vida, né? O que está acontecendo. E ver, será que é isso que eu quero para minha vida mesmo? Uma questão reflexiva mesmo, que eu acho super natural de amadurecimento de cada um. Acho que todo mundo vai passar por isso um dia. Algumas pessoas decidem parar e mudar totalmente a vida e falar, meu, eu não quero que a minha vida siga assim. Outras acham, isso é uma fase, talvez daqui para frente melhore, então eu vou continuar nesse caminho. E às vezes talvez melhore mesmo, entendeu? E aí, só que no meu caso eu decidi mudar. E fui para medicina. E não se iluda, porque quando vocês que estão prestando medicina, e se vocês persistirem, se vocês entrarem, não é porque você ficou anos assim a fio para entrar com aquela fissura de que medicina é o seu sonho, que você não vai ter essa desilusão, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem um período na faculdade em que fala, poxa, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Mas é aquela história que eu te falei, né? No caso da medicina, o que eu vejo acontecer com os meus amigos é que eles, o que aconteceu comigo também, que eu também tive essa fase de tipo, nossa, será que eu quero continuar nesse caminho, estudar tudo isso? Enfim, será que eu vou ser feliz se eu continuar cursando medicina? Se realmente tudo aquele esforço que eu fiz era para isso? E aí você para e você começa a pesar na balança muitas coisas, toda a sua trajetória, e no meu caso eu vi que era mesmo, que eu não podia estar mais feliz, mesmo tendo períodos bem de dificuldades, bem obscuros assim na faculdade. Mas vamos falar de coisa boa que é entrar, né? Isso. Não, mas a gente vai falar disso também, dos períodos de dificuldade, né?
Mas só assim, por uma questão de linearidade, assim. Uhum. Então, você já falou pra gente como é que foi o pré, né? Sim. E o durante, né? Como é que foi ali o vestibular? Você fica nervoso, você não ficava? Os simulados que você fez, eles ajudaram enquanto experiência de estar lá sentado numa cadeira fazendo prova? Como é que foi? Meu, o que mais me ajudou a entrar foi os simulados. Como eu te falei, medicina é. Medicina não, ó, gente, tô Vestibular. louco, perdoa. Vestibular é um processo seletivo bem injusto e bem sistemático, assim. Ele quer saber se você sabe fazer prova. E às vezes não mede conhecimento. Na verdade, às vezes, na maioria das vezes, você precisa de conhecimento, obviamente, para poder resolver aquela questão. Mas não adianta nada você saber resolver aquela questão se você, por exemplo, demora 20 minutos para resolver aquela questão, sendo que você poderia pular e acertar 10, entendeu? Então é método, técnica, é isso, é técnica. Você precisa Sim, ser muito técnico no vestibular. E aí quando eu tive essa consciência de que eu precisava ser malaco para passar no vestibular, e acho que foi mais fácil. Então, olha, eu não sei se é coincidência, por exemplo, nesse ano eu prestei 4 vestibulares. Prestei SISU, prestei a FUVEST, prestei a CONVEST e prestei a Unifesp, né, que é a Escola Paulista de Medicina. Paulista. A Paulista, nossa amada e queridos amigos. E foi o seguinte, eu queria muito a Paulista, eu também queria muito a Unicamp, assim, mais Unicamp. A USP, olha que loucura, eu não achava que eu ia conseguir passar, assim. Então eu fazia muito vestibular da USP, porque eu achava que, igual eu falei, eu achava que era difícil e talvez talvez me ajudasse com os outros vestibulares, né? E olha que inocente que eu sou. Sendo que, na real, cada vestibular segue um padrão, né? E aí, eu passei na Unifesp, inclusive naquele ano mandei muito bem na redação, tinha gabaritado a redação, e foi incrível, foi, eu acho que, minha primeira vitória, assim, do ano. Tinha passado no SISU, passei na Federal. Na verdade, a minha primeira vitória foi no SISU. Mas a vitória, assim, de te deixar orgulhoso, de fazer, nossa, realmente mandei bem nesse vestibular, valeu a pena, foi a da Unifesp por causa da redação, né? Porque no SISU eu sabia que tinha ido bem, assim. Só que os vestibulares do SISU eram... O vestibular que eu queria entrar eram longes, né? Tinha a fundação lá em Porto Alegre, e eu fiquei com medo de ir para Porto Alegre e não ter grana para ir fazer a matrícula, ou não ter grana para ir cancelar, caso eu passasse numa mais perto. Aí eu passei na Federal do Rio de Janeiro, e fui para lá, foi super legal, e passei no vestibular, já estava mais tranquilo, né, e tal. Mas vou voltar no que eu estava seguindo. Tá, então passei lá no Rio, aí depois saiu a Unifesp, e passei e tirei 10 na redação, então isso foi muito orgulho, assim. Foi simbólico, né? É isso que eu queria dizer, foi muito simbólico. Focar muito na redação e em matemática. Aí depois saiu o Unicamp e eu não tinha passado, assim, era a que eu mais queria e eu não passei. Aí olha pra você ver, eu não tinha feito tantas provas da Unicamp, tinha feito muita prova da FUVEST. Aí quando eu vi, tinha passado na FUVEST, aí eu falei, gente, cara, não é real, assim, sabe? Como pode, assim, deve ter algum engano. E quando eu fui ver as questões que eu tinha acertado, olha que loucura, se você treina, você consegue. Claro que eu estava dotado de muitos privilégios, né? Como eu disse, eu pude parar a minha vida para estudar e eu tenho consciência que muitas pessoas não podem fazer isso, mas na medida que você tem para poder se dedicar, você cresce, entendeu? E aí naquele ano eu lembro que de 12 questões que tinham naquele ano de matemática da FUVEST, eu tinha acertado todas. Então, de matemática. Aí eu falei, puxa, valeu a pena. E aí eu cheguei no final do ano muito confiante em matemática, que no começo do ano era a minha pior prova. E eu tava super confiante em matemática. E na FUVEST,
aquele tiro, né? Fui para a segunda fase, e aí no primeiro dia era português, e português ninguém vai bem, tipo, tradicionalmente é aquele terror, e aí eu peguei e falei, não vou passar, não vou passar, não vou passar, todo mundo... Redação, você não sei, sabe, daquele jeito, esqueci não sei o que, podia ter colocado tal forma, aí você ficava confabulando, beleza. Aí no segundo dia tinha a prova geral e eu lembro que esse dia vai selecionar porque vai vir questões difíceis de matemática, eu sei que todo mundo vai mal em matemática, eu estudei pra caralho em matemática pra passar. Aí chegou lá, as questões da prova era tipo, acha a hipotenusa, sabe? Da prova geral de matemática. Aí eu fiquei decepcionadíssimo, porque, tipo, eram questões fáceis, estudava pra caramba, eu tava pronto pra, sei lá, resolver a área de uma esfera dentro de uma pirâmide, entendeu? Um bagulho muito louco. Dentro de um e aí, dentro de um cubo, na água, tava muito louco. Aí cheguei lá, o cara me pede, eu olhava, eu li aquela questão e falava, gente, não é possível. Deve Tem alguma coisa aqui. Deve ser hipotenusa de enfim, não sei. Aí fiz a questão lá e falei, todo mundo foi bem, sabe? Tipo, ainda tô mal por causa do primeiro dia. Aí no terceiro dia, que era física, biologia e química, né? Sim, aqui da USP Pinheiros. Uma curiosidade. Eu queria muito Ribeirão, assim. Acho que Ribeirão fazia muito mais meu estilo do que Pinheiros, São Paulo, assim. Mas eu era muito ruim em geografia, muito ruim em geografia. Tipo, não ia. E caía muita geografia física e eu prestar Ribeirão. Aí eu prestei Pinheiros, fui pra FIC, decidi encarar a física. A física é melhor que a geografia, né? Nossa, pra mim era, assim. É porque como eu tinha estudado muita matemática, né? Talvez eu pensava assim. Mais natural, né? A física. Mais natural. Talvez eu resolvesse uma questão de física por métodos matemáticos, mas enfim. Aí passei e fiquei super feliz, assim, que bom. Mas em questão de nervosismo de prova, eu sou uma pessoa muito tranquila mesmo. Uma coisa que me ajudou acho que a passar rápido, assim, dos anos que eu prestei, foi meditar. Eu sou budista, e aí... vocês querem conhecer meu Buda? O Buda do Evair trazer. E aí eu meditava muito e isso me tranquilizava muito. Então, quando chegava na hora da prova, eu estava tranquilo, assim, controlava a minha respiração e aquelas questões, eu aprendi a desapegar muito, assim, porque vestibulando é um cara muito ansioso, apegado às questões, orgulhoso, do tipo, preciso resolver essa questão, entendeu? Toma como pessoal, é verdade. Eu vou passar para outra questão se eu não resolver você, entendeu? E aí fica sofrendo porque não consegue, porque, sei lá, é aquela questão impossível, que sempre tem uma questão assim que é origem da vida, entendeu? Enfim, e aí eu aprendi a desapegar dessas questões. Eu falei assim, não é acertar, essa questão tem o mesmo peso que a outra. Não no SISU, né? Mas não é nem. Mas na FUVEST. No mundo real, na FUVEST, essa questão tem o mesmo peso que a outra. Então, quer saber? Tipo, vou focar naquela questão que é mais fácil, que talvez eu tenha mais chance de fazer outras questões do que ficar, acho que meia hora tentando acertar essa questão que eu não vou conseguir jamais, assim. Não vai acontecer um milagre, entendeu? Não vai aparecer na minha mente uma solução, o conhecimento que eu precisava para resolver aquela questão que realmente não sei. Então você desapega. Então eu tinha meta na hora lá, assim, beleza, vou pular. Aí as pessoas vão ficar assim, mas se eu pular aquelas questões que eu não sei, eu vou começar a pular um monte, e aí eu vou começar a ficar desesperado, porque... entendeu? Só que assim, é pra você ter consciência de que aquela questão que você está pulando, você não está desistindo necessariamente dela, assim, você vai voltar para ela depois, entendeu? Mas, se, por exemplo, quando a prova não dá tempo, você tiver que chutar antes de você chutar aquela questão do que, tipo, você chutar uma que você conseguiria resolver, entendeu?
Então é questão de estratégia mesmo. E o desapego é importante, o apego ele existe e você tem que aprender a se desprender. Legal. E talvez, Evaí, fazer isso nos simulados, né, ajude muito a treinar essa questão do desapego e de você ir se controlando para pular questões, né? Porque realmente é muito difícil. Eu acho que eu também tinha esse problema muito, muito frequente. Mas enfim. Então, como é que foi então o momento que você descobriu que você passou aqui na FUVEST, né? Foi bem inesperado, né, pelo jeito. Foi. E onde você estava? Qual que foi sua reação? Ah, é uma história engraçada, porque eu tava na internet, tava sozinho em casa, meus pais estavam trabalhando, e aí eu tava em casa e ansioso, né, apertando F5 lá, e eu tinha um amigo que fazia Paulista, que me mandou um link e falou assim, olha, esse link aqui, sei lá, a lista sai mais rápido, não sei o que e tal. Aí eu tentando aquela lista lá, aquelas coisas desesperadas, sabe? E aí, nossa, aí esse meu amigo, ele me mandou por Facebook uma mensagem, ah, você passou, parabéns. Aí eu, cara, você tá brincando, né? Foi, tipo, era 10 minutos antes de sair oficialmente, sei lá, não lembro. Eu acho que era mais ou menos 5 minutos antes. Aí ele tá zoando. Aí ele, não, você passou. Aí eu falei, não acredito, eu sou muito cético e falei assim, só acredito vendo. Ele tirou o print lá e me mandou. Eu falei, caralho, passei. Aí depois eu só acreditei, só extravasei mesmo na hora que eu vi meu nome na lista, assim. Aí quando eu vi foi só alegria, aí fui comemorar com os meus amigos. Na época eu namorava também, a gente. Entendeu? Entendi, muito legal, Eva. E então, agora, no período aqui da faculdade, uma vez que você entrou aqui, como que foi, assim, o começo, sabe? O que você fez quando você entrou na faculdade? Quais foram as suas impressões, expectativas? Teve quebra, enfim. Ah, total, sempre tem, né? Não é não? Eu tinha uma expectativa de que eu fosse me adaptar mais rápido do que eu levei para me adaptar. Porque eu saí do interior, de ter estudado em faculdade de interior, e aí chegar aqui, sei lá, as pessoas não moram em república, tipo, dos moldes do interior, as pessoas moram às vezes com seus pais, tipo, é São Paulo, as coisas acontecem muito rápido, e eu não, eu tinha uma coisa com o ritmo da cidade muito insano, assim. Eu sentia que a cidade sugava a minha energia. Então, o primeiro desafio foi me adaptar a São Paulo. Aí, hoje em dia, eu gosto mais de São Paulo. Mas, assim, no começo foi um inferno, assim, eu não gostava dessa cidade, eu achava que as coisas aconteciam muito rápido, que eu não estava preparado, eu senti o peso desse inferno de aço. Mas fui me adaptando, fui fazendo muitas coisas. Então, quando você chega na faculdade, você fica meio ababolhado, assim. E é engraçado que a gente reconhece o primeiranista, porque eles chegam assim na faculdade, então. Ele reconhece pelo olhar, assim, que a pessoa fica deslumbrada. E realmente, eu que tinha passado. Né? Total, eu que tinha passado em outra faculdade, ver o tratamento que as pessoas dão aqui é incrível, assim. Eu tive uma semana de recepção muito festiva, tinha muitas coisas, tinha muita comida, não pagava nada. E, sabe, tinha festa, ninguém, sabe, eu não sofri nenhum tipo a princípio, não sofri nenhum tipo de violência, também sou uma pessoa privilegiada, porque a gente sabe que a questão de trote é uma coisa endêmica no país, assim, mas a princípio aqui na faculdade o primeiro ano era muito bem tratado, e aí isso também foi uma quebra de expectativas, né? As pessoas falam, não que não exista violência, realmente ela existe, e aí isso é outra expectativa, você vai ver que a violência ela acontece de forma diluída, meio naturalizada e tal, mas isso, acho que eu vejo que nos últimos anos as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência, as coisas estão mudando em relação a isso, mas também um papo por outra hora. Mas essa foi uma das expectativas que eu tive. Então, eu entrei, eu tinha essa história de competir
anteriormente, assim, da faculdade, então as pessoas achavam o máximo. Então eu entrei pro time de handball, joguei, fui jogar na Mecalomed e fui conhecer outros times também, né? A Atlética aqui da faculdade é muito forte. E aí eu fui conhecer uma equipe que eu me apaixonei muito, foi a equipe de atletismo. Com pessoas incríveis. Eu lembro que o meu sexto ano, assim, no ano que eu entrei, um sexto ano ele da equipe, que foi o Danilo, ele foi muito importante para mim porque ele foi um exemplo de pessoas que talvez eu fosse seguir dentro da faculdade, que era uma pessoa muito do bem, uma pessoa que recebia muito bem os primeiros anistas, uma pessoa que era esforçado, ele tinha feito muitas coisas na faculdade e era um excelente atleta, né? E aí eu gostei muito da equipe no geral e comecei a treinar atletismo, tive minhas desavenças com o time de handball e saí depois de um tempo. Então olha para você ver como o mundo dá voltas, né? Eu jogava handball por muito tempo, foi o que me norteou para a primeira faculdade. Aí eu cheguei em medicina, as coisas mudam. E eu acho que assim, você tem que estar super aberto a mudanças. Então, eu acho que essa entrevista, ela vai conversar muito sobre isso, falar muito sobre isso, que é a questão de mudanças e o quanto você está preparado para aceitá-las ou não, né? Para você seguir sua vida. Aí, enfim, participei da Atlética, fui plantonista do Medicina. Aí depois larguei um pouco, foquei mais em questões acadêmicas, que era, fui fazer iniciação científica, fui viajar, teve um período assim, eu entrei em 2013, aí por um tempo eu tranquei a faculdade também, que eu estava nesse período, fui fazer outras coisas na faculdade para dar uma quebrada, porque eu estava naquela correria, né, eu nunca tive tempo para cuidar de mim, foi em 2014, foi um ano muito atribulado aqui na faculdade, e aí foi muito bom também, porque eu consegui me distanciar da faculdade, mesmo trabalhando com questões acadêmicas, e voltar para a faculdade com o gás todo, e o que foi incrível. E olha que coincidência, o cara que tinha falado que eu tinha passado na faculdade, lá no vestibular, meu amigo que estudava na Paulista, ele trocou de faculdade, né? Ele saiu da Paulista, veio para a USP e a gente acabou ficando na mesma turma e isso foi incrível também. Outras coincidências no mundo. O Johnny. O Johnny, exatamente. Muito legal, muito legal. E então, assim, com relação ainda às coisas que você fez, qual foi, agora, entre os aspectos, e quais foram os aspectos mais positivos que você viu aqui na faculdade e os mais negativos, aqueles que te deixaram mais insatisfeito, sabe? Que eu vi. Não concorda, não gosta. Ah, beleza. Aspecto positivo. Vou falar das coisas boas, né? Claro. Depois a gente mete. Mas assim, a USP, a Faculdade de Medicina da USP, sem dúvida nenhuma, é a faculdade que mais te dá oportunidades. Então, assim, muitas pessoas acham que você vai entrar aqui e você vai ser o melhor médico do Brasil pelo simples fato de você estar dentro da USP. Bom, não é bem assim. O ensino aqui é de excelência, realmente. O ensino é muito bom e você tem as melhores oportunidades possíveis, assim. Então, eu tive todas as oportunidades de crescimento e que eu poderia explorar e desenvolver o meu potencial dentro da USP. Coisas que às vezes você não vai ter em outras faculdades. Isso é impressionante. Então, em questões de extensões acadêmicas mesmo, tem Atlética, que eu fiz parte, tem Remusp para quem toca, canta e faz essas manifestações artísticas, tem o grupo de teatro da medicina que voltou com tudo agora, tem o Med Dança, eu também faço parte, é incrível o Med Dança, beijo meninas e meninos do Med Dança, eles são fantásticos. Então, tudo isso, às vezes, não, todas as extensões, né, auto-organizadas pelos alunos, não tem, você não vê tanto em outras faculdades. Há questões também de oportunidade de iniciação científica, oportunidade de
participar de ligas acadêmicas, por exemplo, eu sou da cirurgia vascular. Projetos bacaníssimos que tem na faculdade, bandeira científica, expedição clínica, expedição cirúrgica, acabei de ser aprovado na cirúrgica, estou muito feliz. Aê, parabéns. Obrigado. São muitas coisas que você pode crescer, sabe? E, nossa, sem dúvida nenhuma, acho que eu estaria sabendo do que a USP pode proporcionar, hoje, na época lá, eu não mudaria, realmente. Eu viria para cá sem pensar. Na época foi uma decisão um pouco meio cega, meio não vamos ver no que vai dar, meio baseada em fama. E só que muitas coisas do que eu pensava se concretizaram e foram melhor, né? Foram muito além. Agora, em questões de aspectos negativos, bom, tem muitas coisas, mas a questão da fama da faculdade e a questão de ser uma faculdade muito tradicional. Às vezes, já que a gente está falando de mudanças, às vezes é um pouco difícil coisas mudarem aqui dentro. Então, violências que são institucionais, violências que acontecem a longo prazo, são muito difíceis de serem combatidas. Mas isso é uma coisa que eu vejo que vem mudando com os últimos tempos, assim, e é bom que tenha mudado. A gente teve o ano das CPIs, né, que foi em 2014, que foi sobre opressões aqui dentro, e teve muitas denúncias aqui na faculdade, e o que é interessante, eu tive eu tive amigas que sofreram violência, amigos que sofreram violência, pessoas que foram perseguidas aqui dentro por causa dos seus posicionamentos. Eu vi a faculdade entrar num racha e numa espiral de depreciação muito grande, de alunos entrando em guerra, assim, mas eu vejo que essas coisas fazem parte do processo de mudança, e ser uma faculdade que está em um momento de plasticidade, em que as coisas tendem a melhorar, eu vejo como positivo, mas sempre tem aquela história de que você pode melhorar, e sempre tem aquela história de que tem coisas ruins em todos os lugares, mas que quando você está perto, você não pode ser omisso, e você realmente tem que falar de opressão, você tem que falar de violência, e como eu falei, aqui na faculdade às vezes pode não ser tão explícito, mas não deixa de ser, né? Algumas coisas que são naturalizadas. E eu acho, eu sou do movimento estudantil, faço parte da direção executiva nacional dos estudantes de medicina, que é a entidade de maior maior representatividade dos estudantes, representa os estudantes de medicina nacional e internacionalmente. E conhecer a executiva foi algo muito, muito importante para mim no meu crescimento individual, porque eu passei por espaços de formações para falar sobre racismo, falar sobre machismo, LGBTfobia, falar sobre inúmeras questões que às vezes não são tratadas com o devido valor dentro da faculdade. Então, eu ter esse espaço de formação fora foi importante para que talvez a gente possa, numa onda de mudanças, trazer essa formação para dentro dos estudantes, né? Porque a gente tem que ter em mente que a universidade ela não pode ser fechada dentro de si, né? O próprio significado de universidade é universal, né? Trazer as pessoas para dentro, né? E não a gente ser detentores do conhecimento acadêmico hegemônico. Então eu vejo que, infelizmente, a Faculdade de Medicina ela é muito boa, ela é de excelência, mas por muito período ela ficou muito fechada dentro dela mesma. Então eu espero que com o tempo as pessoas, a periferia possa estar entrando dentro dessa faculdade, possa estar tirando a marca elitícia que ela tem, entendeu? Você anda pelos corredores da faculdade, você vê muita gente branca, muita gente cis hétero, muita gente que tem grana, entendeu? E que não representa a parcela real, a população brasileira no geral.
entendeu? Então eu espero que a gente possa estar não só trazendo a população para dentro da universidade para estudar, mas também aproximá-la para não ficar um feudo, né, como a Faculdade de Medicina USP é conhecida, e que as mudanças possam acontecer, entendeu? Legal, É mais ou Emê, menos isso que eu ia falar. muito. Então, você se envolveu profundamente, né, com a DENEM, né, nessa Executiva. executiva, assim. Você é coordenador, né? Sim, Do. eu sou coordenador. Como é o nome? É da cultura. Algum Cocult, não era? Não, uma outra amiga minha, a Renata, que é do 4º ano, que era da minha turma original, ela é coordenadora de cultura, ela é Sim, COCUT. sim, entendi. Eu sou coordenador regional. Eu sou responsável por entrar em contato com alguns centros acadêmicos, entre eles a quais eu sou responsável, eu faço contato com a Santa Casa, com a Paulista, com a Unicastelo e com a FAM. E agora eu estou tendo um pouco mais de função de ter esse contato com o CAOC também, que é o CAOC, é o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, que é o centro acadêmico aqui da faculdade. Então, é muito legal, porque assim, você vai conhecer quais são as dinâmicas dos outros estudantes de medicina. Embora a gente seja estudante de medicina da USP, a gente não está desligado dos estudantes de medicina das outras universidades. Então, o que acontece lá na Santa Casa tem influência direta com a gente, entendeu? A gente vai conviver com essas pessoas em competições, Sim. A gente vai conviver com essas pessoas no mercado de trabalho, então eu vejo que a gente não pode ficar omisso, a gente não pode esquecer que existem outros cursos e como está sendo a formação lá. Então, por exemplo, no caso da Santa Casa, eles têm alguns problemas em relação ao financiamento, FIES, ProUni, assistência estudantil, enfim, tem inúmeros problemas, aumento de mensalidade de forma abusiva, tem inúmeros problemas que, por exemplo, a gente não tem, mas que pode afetar diretamente a nosso convívio, a nossa formação, e realmente é uma questão que é, para mim, pelo menos para crescimento pessoal, que estou lá como CR da Santa Casa, é muito importante. Questões de opressão também, de violência, de trote que acontecem em outras faculdades, é importante a gente sempre estar atento, e fazer parte da coordenadoria regional, né, da DENEM me ajuda muito nesse crescimento pessoal, e também a ver como as outras instituições e coordenações locais, que são os centros acadêmicos locais, diretórios acadêmicos, estão lidando com determinadas questões, para a gente não cometer os mesmos erros ou trazer modelos que possam ser utilizados aqui. Então, por exemplo, na faculdade de medicina hoje, a gente está passando por um processo muito sério de desvinculação do hospital universitário. Então, a questão do HU, que é o Hospital Universitário da USP, ela tem sofrido vários cortes e vários ataques por parte da reitoria, que pressiona para que ele seja desvinculado à universidade. E esse é um processo que tem acontecido em várias outras faculdades. Então, a gente tem esse contato da DENEM, ver que isso não é um episódio isolado, faz parte de uma política maior do que isso, entendeu? E tem consequências muito maiores. Escateamento, né? Escateamento do ensino público e tal, até mesmo privado, a mercantilização do ensino, da saúde. É isso, Dani. São umas questões que as pessoas elas podem estar um pouco perdidas, do que esse cara está falando e tal, mas quando você entrar e quando assentar um pouco a euforia de passar, você vai ver que isso é importante também, a gente pensar na saúde, entendeu? Porque a gente vai ser médico. Eu vejo que quem é vestibulando, quer fazer medicina, tem um sonho, que é ser médico, e esse sonho, ele não é limitado a você, entendeu? Geralmente as pessoas falam que querem ser médicos, para quê? Para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas fiquem melhor, para acalentar, para aliviar a dor, para confortar, e tudo isso não é dissociado do SUS, né? Não é dissociado das políticas do governo federal, da política do governo estadual, municipal, que sucateiam no sistema de saúde, né? A gente não pode
ficar a parte de todas essas questões, entendeu? Então, mesmo você, vestibulando que está precisando, está sonhando em ser médico, ter consciência do que é do qual é o papel social do médico, qual é o papel social seu enquanto cidadão, Sim. enquanto usuário do Sistema Único de Saúde, de tentar melhorar, enfim, de tentar fazer cumprir o que o SUS se propõe a ser, que é um sistema universal, que tenha equidade, que tenha controle social, enfim. Sim, e aí, uma coisa, acho que é muito interessante, a gente até já conversou disso, né, um dia desses, é que é também para, mesmo quem está vestibulando ali, tentando pleitear uma vaga aqui na USP, ou em qualquer outra universidade pública, Unesp, Unicamp, Unifesp, ter a consciência de que a gente tem que retribuir, né, de alguma forma, todo o investimento que está sendo feito, né, e por meio de ações sociais, de certa forma, durante a graduação, né, no internato, tem uma retribuição, né, porque tem trabalho e não é remunerado esse trabalho, né, que os internos fazem, dão plantão, atendem a comunidade. Existem também outros, os projetos de extensão, que também ajudam, né, a população, sei lá, o Medicina, em termos de educação, a bandeira, né, a própria bandeira que você foi aprovado, né? Enfim, já tem esses projetos, mas eu acho que é muito importante a conscientização das pessoas, né, que estão entrando, que estão aqui para, sei lá, ou se engajarem nesses projetos e, sei lá, ou criarem outros que possam ajudar de alguma forma. Mas eu acho que é importante ter em mente essa função nossa também, que não necessariamente estão relacionada com a saúde em si, mas tentar ver essa questão de recompensar de alguma forma, né? Sim, com certeza. Falou muito bem, Dani. Dani não. Gabi. Olha, Dani eu vou explicar. É que a Dani é uma grande amiga nossa e ela está sempre com a Gabi, então. Mas quase indissociável. Mas a questão é muito pertinente, viu, Gabi? Porque assim, quando a gente entra, a gente começa a aprender o que é saúde, né? E o que a gente está fazendo ali. E uma das primeiras coisas que a gente aprende no primeiro ano, nas primeiras aulas de APS, é que saúde não é ausência de doença. Nem de longe é ausência de doença. Então, se você não tem uma doença crônica, uma doença ali naquele momento, não necessariamente é saudável, não, né? Não é essa relação. A saúde, ela tá ligada a um bem-estar psicossocial, entendeu? Biológico. Ela tem vários tripés, assim, de qualidade de vida. E, assim, se a gente aceita, se a gente pensa nesse conceito de saúde, a gente não pode esquecer do nosso papel enquanto pessoa conciliadora do social, conciliadora do psico. Então, a questão é muito assim, sabe? Qualquer programa de extensão que a gente tenta expandir aqui da faculdade, ela vai tentar cumprir esse papel, sabe? De promover saúde. Então, tem um projeto de extensão muito legal, que é o Guia da Cidadania. O Guia da Cidadania é um projeto da Preventiva, em que é um site em que as mulheres vítimas de violência, elas podem entrar e procurar atendimento. Não só denunciar, mas ali tem um guia em que muitas vezes ela não sabe para onde falar, o que ela tem que fazer. Então ali tem vários, ela coloca o endereço dela e vai aparecer a delegacia da mulher mais próxima. Legal, o centro de saúde mais próximo. Então isso é um projeto da medicina que não necessariamente vai lidar com doenças, entendeu? Mas vai lidar com uma questão social, com uma questão, claro, biológica e tal, mas que faz parte da saúde da mulher, entendeu? Então, ter essa consciência de ampliar e ver que a sociedade ela é fruta de várias dinâmicas, em que essas dinâmicas vão estar se entrelaçando de tal forma com a questão da doença,
a gente começa a ampliar a nossa visão também sobre o ser humano, entendeu? E a gente não fica coisificando a pessoa. Então, quando chega lá, a senhorinha lá, cheia de dor aqui, que a gente vai falar, é fibromialgia, sabe? A senhora vai dar um diagnóstico para ela e vai desconsiderar toda a bagagem que ela traz, entendeu? De depressão, de problemas financeiros, entendeu? É uma forma de fazer medicina que a gente está aprendendo que não é válida, entendeu? Na verdade, a gente precisa olhar a pessoa como uma pessoa como um todo, né? Com toda a sua bagagem, com todas as suas demandas, não só a demanda de, digamos assim, de saúde, bem entre aspas. Então, exatamente. Então, a medicina tem isso. E uma das ideias dos alunos que eu vejo que está se encaminhando é transformar os projetos de extensões da faculdade, ampliá-los, né? Para que eles não sejam apenas dos alunos da faculdade, Sim. mas que traga a população para dentro da universidade. Então, a gente não pode deixar que a faculdade de medicina seja esse polo elitista, classista, que não tem negros dentro, que não tem LGBTs, entendeu? A gente precisa realmente colocar a população dentro da universidade, entendeu? E não só estudando, né? Claro que eu acho que é uma via fundamental, mas também trazendo o conhecimento, trazendo a descontração, trazendo a arte, promovendo saúde. Então, quando a arte, ela promove saúde, entendeu? Conversar com as pessoas promove saúde. Então, é um ponto de vista meu, assim, algumas pessoas podem discordar, mas eu tô muito... Não. Muito legal, Eva. E só uma coisa, assim, ainda falando de extensão, eu queria pedir para você explicar o que é a bandeira, né? Porque a bandeira é um exemplo, assim, eu acho que bastante contundente, assim, de um projeto de extensão que visa auxiliar, prestar uma assistência, né, para uma população. Sim, exatamente. Então, a bandeira científica é um projeto da faculdade, mas não só vou falar um pouco da bandeira clínica para depois falar um pouco da expedição cirúrgica da qual eu vou participar. Acho que a clínica a gente consegue explicar melhor e as pessoas entendem melhor como funciona. Então, a bandeira científica é um projeto em que ela se propõe ir até uma cidade e fazer uma intervenção lá. Então, o que seria essa intervenção? Melhorar o atendimento daquela população, promover atendimentos. Então, a bandeira científica, ela vai estudantes de medicina, ela vai também estudantes da FOFITO, que é Fono, Fisio, TO, vai também estudantes de engenharia da Poli, vai estudantes da FEA, vai professores, entendeu? De cada instituição, vai orientadores. Então vai uma equipe multidisciplinar muito grande que se prepara durante um ano para poder ir durante 2 semanas, uma semana, fazer essa intervenção naquela cidade, né? Então é um projeto assistencialista, mas também que se propõe a não fazer uma intervenção pontual. Então deixar treinamento para profissionais de saúde daquela região, promover saneamento básico junto com o pessoal lá da Poli. É um projeto muito bacana, os alunos têm muito interesse em participar, só que também tem um processo seletivo um pouco... você precisa estudar. Você faz parte tem uma prova escrita, depois você tem uma entrevista, e só depois você é selecionado. Então é tipo uma nova FUVEST, assim, um pouco diferenciada. E eu vou fazer parte da expedição cirúrgica, que é um processo seletivo à parte da bandeira clínica, e você também tem um curso introdutório que você precisa assistir, tem uma prova teórica que você precisa responder, e tem uma entrevista. Então eu passei por todas essas fases esse ano, e a bandeira cirúrgica tem o mesmo princípio da bandeira clínica, ela vai até uma cidade, e tem, antes da bandeira acontecer mesmo, existe uma triagem de paciente naquela determinada cidade, e esses pacientes, geralmente são pacientes que estão esperando há muitos anos
na fila de espera do SUS para fazer a sua cirurgia de hernia inguinal, hernia umbilical, prolapso vaginal, enfim, são cirurgias de vesícula, enfim, são inúmeras cirurgias que são, digamos assim, cirurgias de rápida recuperação e que você pode fazer com aquela pessoa naquele período para você poder acompanhar caso dê alguma complicação. E aí você vai para aquela cidade, faz aqueles atendimentos, e não só, porque muitas vezes o que acontece, como aconteceu nos anos anteriores, é que o posto da bandeira científica acaba sendo a referência da cidade. Porque geralmente é uma cidade que não tem muita infraestrutura e tal, então você acaba fazendo atendimentos além da conta do que você tinha planejado, né? Você acaba tocando um pouco do serviço local. E é uma oportunidade muito boa para você poder treinar, desenvolver essas habilidades e você poder acompanhar, no caso da cirúrgica, acompanhar o paciente em toda a sua trajetória, porque o que acontece muito na faculdade é que você pega um paciente num pedaço do processo dele. Então você pega o paciente lá, você vai assistir uma cirurgia, você vê aquele paciente lá operando a vesícula. Fantástico, legal. Só que você não vai ver ele depois na recuperação, ou você não viu ele antes, no pré-operatório, entendeu? Mas aí você vê um outro paciente no pós-operatório. Então, o legal da bandeira é que você vai poder acompanhar esse paciente em todo o seu processo de tratamento, né? Enfim. E aí, é muito interessante, estou muito empolgado, é o primeiro ano que eu vou para a bandeira cirúrgica, é o primeiro ano que eu prestei também. E antes de você ir, os alunos passam por um processo de formação, né? Eles têm um curso, umas atividades preparatórias por aí. Então, essas atividades preparatórias vão começar em breve e tô bem empolgado, assim. Cirurgia é uma coisa que eu gosto bastante. Eu entrei na faculdade com um pezinho na cirurgia e conforme foi passando os anos, esse pezinho só foi se afundando, ficando mais firme, né? Muito legal, Eva. Bom, então a gente está chegando perto do fim, né? Foi muito bom conversar com você, ouvir a sua história, ouvir a sua experiência aqui na faculdade, né? Que vai além daquilo que, assim, muitas pessoas pensam, né? Que é só entrar, ó, é só, sei lá, fazer esporte e, não sei, só fazer uma iniciação científica e tal. E pronto, acabou. Não, né? Você vai além, você busca outras coisas que, assim, que são muito importantes, mas infelizmente são muito negligenciadas também, né? Por muitas das pessoas aqui. Então, assim, foi muito bom conversar com você. E eu quero saber se você tem mais algum comentário, mais alguma coisa que você quer falar, né? Para quem está acompanhando a gente. E saber se você tem dicas para dar para o pessoal que está prestando vestibular. Tá bom. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria agradecer quem está assistindo. Eu acho foi muito legal, foi muito bacana. E obrigado a Gabi também pelo convite. E eu acho que a dica que eu posso dar é que, bom, siga o seu coração. Não é clichê isso, né? Mas a questão é essa mesmo, sabe? Você seguir os seus desejos, mas sempre ter em mente um plano, sabe? Por exemplo, se eu não passasse naquele ano, eu tinha um plano B. Então, você ser consciente, apaziguar, não brigar com seus pais, tentar conversar, tentar dialogar sempre. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque eu vejo que sem apoio dos meus pais, talvez eu não estaria aqui. Por isso que eu falo que sou privilegiado. Eu tenho consciência de que eu estou nessa universidade aqui por inúmeras razões, assim. Eu sei que eu estou aqui, mas eu sei que 10 não podem estar, entendeu? E não é porque eles não podem, ou eles não querem, porque eles não conseguem estudar, porque eles são burros, porque ninguém é burro, entendeu? Como eu falei no vestibular, a questão é você saber fazer prova, ficar calmo, você ter um preparamento, mas muitas vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de ter esse treinamento. Então, o conselho que eu dou, eu acho, é você ter sempre uma visão crítica
da sua posição, uma visão crítica dos seus planos, e mas se você estiver certo daquilo que você quer, seguir o seu coração, sabe? Vai com tudo, e se não der certo, paciência, muitas coisas na vida da gente não dá certo mesmo, mas o importante é a gente sempre ter em mente que a gente somos nosso próprio agente de mudança, entendeu? E eu acho que o que eu mais falei aqui foi de mudança. Eu fiz muita coisa na faculdade, continuo fazendo, faço parte de um grupo político da faculdade também, chamado Mosaico, que é um grupo muito bacana, que discute, faz várias intervenções. E o que eu aprendi muito recentemente com esse grupo é que, tipo, as mudanças, elas estão aí, entendeu? Elas são como portas, só esperando você abri-las. Então, esteja aberto a mudanças, esteja aberto as oportunidades que a vida te dá, e se você deixar passar uma, paciência também, sempre tem outra na frente, e eu quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês, e se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta um pouco mais específica, pode me procurar, eu sempre respondo, sempre que dá, assim, tento ser simpático com todo mundo, e eu entendo a situação de angústia que é o vestibular, e não é fácil, gente, realmente não é fácil. Mas estamos aqui para ajudar, para acalentar, e se vocês precisarem de qualquer coisa, estou aqui. Certo, muito obrigada. Uma boa noite para você. E, bom, agora, então, eu quero agradecer, né, ao pessoal que está acompanhando, né, essa entrevista. Lembrar que semana que vem tem mais, né? Domingo às 8 da noite a gente vai trazer mais uma história que inspira, que motiva, que melhora em alguma coisa a nossa percepção, né? Pelo menos a minha percepção, cada vez que eu converso com alguém aqui, ela sempre sai modificada, né? Positivamente, assim. Eu sempre acho que a gente sempre aprende, né, com o outro. E então, eu convido a todos para acompanhar, né, os posts que a gente vai publicando no Estudar Aqui, a nossa página no Facebook, Estudar Aqui no Facebook, eu não sei qual é o link, mas é Estudar Aqui no Facebook, é muito simples. E do YouTube também, nosso canal. E hoje, especialmente, o Paulo, aquele que falou com a gente na semana passada, ele vai estrear, né, como nosso colunista e vai publicar, e vai fazer o primeiro post dele. Ele vai sair daqui uns 10, 15 minutinhos do forno, né, quentinho. Legal. E eu espero que a galera leia e curta e comente, enfim. É isso, gente. Uma excelente noite. E muito obrigada pela atenção, pela paciência. Um beijo, até semana que vem.